Olha, eu me lembro de alguns sambas dessa época, principalmente do primeiro samba da favela. Esse primeiro samba criado por Messias, um bamba do samba, que dizem também que foi um dos fundadores da Mangueira, entende? O primeiro samba da favela é isso aí. Deixa eu só lembrar aqui. Ele diz assim, ó. Perdão, Senhor, se eu sou feliz, devo a ela. Ó minha flor de lis, a cidade é quem diz, quem tá na chapa é favela. É uma verdade, perdão, Senhor, se eu sou feliz, devo a ela. Ó minha flor de lis, a cidade é quem diz, quem tá na chapa é favela. Este é o primeiro ano, não é engano, que a favela vai percorrer a cidade, é uma verdade. Com seu samba de harmonia, esmagando a nostalgia, alegrando a velhice e a mocidade, é uma verdade, perdão, Senhor. O samba era curto, mas era uma coisa gostosa, assim, do jeito, é um samba do Messias, um dos fundadores da favela. Saiu da realidade, entrou no país da imaginação, nas asas do pensamento, trilhou um mundo de fantasia, onde tudo era encanto, sonho, amor e poesia, no reino das maravilhas. Marinha, eu acho que alguém se equivocou na fundação da escola. A favela não é de 1950, a favela é de 1951. A favela foi fundada no dia 26 de outubro de 1951 e saiu no Carnaval de 52, certo? A favela saiu em 52, 53, 54, 55 e 56. Em 57 a favela não saiu na passarela. Por quê? Porque o seu fundador faleceu, chamado Messias. Messias faleceu já para o final de 57, de 56 para o começo de 57. Aí esse tempo as pessoas ainda guardavam a memória das pessoas, a favela não vai sair porque o fundador morreu. Aí foi o ano que fundaram o Salgueiro, na Rua da Coragem, na casa da dona Continha Fonfonfon. Quando disseram que a favela não vai sair porque Messias morreu, aí fundaram o Salgueiro. A favela do samba, ela nasceu em uma reserva de manancial de propriedade da CAEMA, Companhia de Água e Esgoto do Maranhão. E hoje essa região é conhecida como o bairro do Sacavém. Na época, toda aquela região ela integrava a reserva ambiental do Batatã, que era responsável pelo abastecimento de água da cidade de São Luís. Eu sou José Carlos Conceição dos Santos, jornalista, radialista. Eu residia com meus pais no bairro do Filipinho. E naquele momento, naquela época, existia uma invasão na área do Batatã. Eu, como era um pouco menino, não tinha uma ideia formada ainda sobre como era o procedimento de uma invasão. Mas os meus pais comentavam que naquele momento estava sendo feita uma invasão na área do Batatã e que muitas desocupadas pessoas estavam lá construindo residências, construindo casas. Segundo o estudo histórico e etnográfico sobre o Carnaval de São Luís e da escola Favela do Samba, do professor doutor e carnavalesco Antônio Eugênio Araújo Ferreira, a ideia da criação de uma escola de samba naquela região foi dos amigos Eusébio e Messias. Eusébio foi um grande lutador pela favela.
Eusébio conheci. Estive muitas vezes junto com ele, que eu era amigo do filho dele e um grande compositor. Messias, eu conheci Messias, ele era da Mangueira. Conheci lá no João Paulo, cabeça seca. Foi quando eu passei pela Mangueira. Porque antes de eu ir para o Exército, eu passei pela Mangueira. Quando eu dei baixa, eu fui para o Vassado do Samba. O Messias era um grande alfaiate. Aí ele teve um problema lá na Mangueira, ele foi para a favela. Convidaram ele para a favela, ele foi para a favela. Foi um grande compositor e intérprete. Messias. Não conheci, mas vi falar muito, um cara muito inteligente e muitas coisas boas, tão boa que ele fundou a favela. Há relatos de que uma filha de santo, conhecida por Francilina, praticante da manifestação religiosa Tambor de Mina, permitiu que seu terreiro, que era localizado na Rua da Coragem, fosse utilizado para realizar as reuniões e os ensaios da bateria da escola que estava a ser criada. Tempo esse que durou aproximadamente 3 anos. A coisa mais atrativa do bairro aqui nessa época eram os terreiros de Mina. Dia de sábado, eu mesmo, a gente cansava de sair para olhar, para frequentar os terreiros de Mina, porque o próprio meu tio também tinha um terreiro de Mina muito antigo no Sacavém, que da época não da época da Turquia, mas já mais novo do que a Turquia, porque a Turquia era a maior resistência cultural que teve no Sacavém. E teve outros, como teve a dona Francilina, que era na Rua da Coragem, outra resistência muito forte, aonde a rua que a favela e o Salgueiro nasceram, a Rua da Coragem tinha essa resistência muito forte de dona Francilina. E outros tambores aí, como o tambor do padre, entende? Por incrível que pareça, um padre tinha um tambor de Mina na Rua Domingos Salles. Entende? Tudo isso foi motivo para que também a favela nascesse nesse período. Mãe Francilina, 10, uma pessoa de uma flexibilidade, de força e fé. Naquela época, início da década de 1950, o bairro do Sacavém já era formado por invasões. E a maioria dos moradores eram pessoas pobres, negras, de baixo estudo formal, as quais elas viviam de subempregos ou de fazer biscates. Atividades diversas com remuneração de baixo custo, sem nenhum compromisso empregatício. A Rua da Coragem é hoje esta Rua 21, que depois que fizeram o conjunto, aí trocaram o nome das ruas. A Rua da Coragem, para a cultura do Sacavém, é um nome muito famoso, porque as 2 escolas de samba do Sacavém, que eram as 2 escolas de samba também grandes de São Luís, elas nasceram na Rua da Coragem, todas as 2 escolas. A favela, que nasceu na casa de um dos fundadores, Eusébio, e sua esposa, Dona das Dores, e o Salgueiro, que nasceu na casa da Dona Cotinha, a gente chamava Cotinha Fonfonfon, porque ela tinha um defeito na fala, e inclusive era mãe do meu pai de criação. Então, o Salgueiro nasceu na casa dela, eu morava em frente, eu era muito garoto nessa época, eu morava bem em frente, o Salgueiro, e morava mais um pouquinho distante, mas na mesma rua onde a favela nasceu. Na região havia vários terreiros religiosos de origem africanos e, sem dúvida, a criação da favela do samba foi beneficiada por essa prática cultural. Eu sei que a favela, a gente precisa saber como foi que a favela nasceu aqui dentro do bairro do Sacavém, como eles criaram a favela. Para muita gente que não sabe, a favela, pelo menos, ela é quase assim filial de um terreiro de Mina.
um terreiro de milho, uma resistência muito forte no Sacavém chamada Turquia, do Ité da Cruz. Lá os fundadores da favela, no caso de Fafá, Eugênio, o seu Benedito Roxo, João da Cisa, aquele pessoal se reuniu em época de festa de tambor, porque o Sacavém era um bairro que tinha 8 terreiros de mina, na época. Essa era a cultura principal do Sacavém. E quando terminava o tambor de madrugada, eles acabavam o tambor e iam fazer uma batucada, o cara ia beber cachaça. E com a vinda de Messias da Mangueira para cá, eles, naquela euforia, eles fundaram uma favela, planejaram e fundaram uma favela aqui no Sacavém. Então a favela hoje ela vem quase de oriunda de um terreiro de vinho. Os terreiros que eu participava já ajudando em recuperação de imagens, em desenhos, em pintura, juntamente com outros artistas da região, um grande artista que eu vou citar aqui, faz tempo que eu não vejo, tá? Chamado Vilmar, um talento, que para mim ele também foi muito referência para mim nessa área de pintura e desenho. Sem falar também que eu tive em casa tios que me estimularam muito numa marcenaria que nós tínhamos no fundo do quintal. Bom, mas voltando aos terreiros, o que eu conheci, os 3 terreiros da região, seria do Oswaldo, que foi uma pessoa também que eu fiz trabalhos para eles, trabalhos em termos de desenhos, menino de 8 anos, 9 anos, eles viam o que acontecia nas escolas, que eu fazia nas escolas, Governador Ascher, do Filipinho, escola do Sacavém, e depois Polivalente Sema, onde eu estudei. Eles aproveitavam a gente, além de ser, vamos dizer assim, não é de ser que seja uma mão de obra barata, mas era algo que eles sabiam, ali de forma didática, que estava estimulando uma criança a desenvolver sua habilidade mais. Tá? O Terreiro da Turquia, para quem eu fiz alguns trabalhos, de desenho, de pintura e recuperação de imagens, assim como o Terreiro de Oswaldo, e mais 2 terreiros menores, mais Rio de Ângelo. Esses foram os que eu vivi, esses 3. Sim, existiam mais 2 que eu não participava na região do Sacavém. A Turquia, eu acho que eles viveram um tempo bom na favela, que era a dona Anastácia. Aí Deus levou ela, ficou a filha. Sempre tinha aquela consideração com a favela. Após a temporada de 3 anos, no barracão cedido pela filha de santo Francilina, a favela do Samba foi abrigada na residência do líder comunitário conhecido por Zé Soldado, ficando por um período de 5 anos e de onde só saiu para sua sede. Zé Soldado, um grande fundador da favela e apaixonado, a família toda apaixonada pela favela. Zé Soldado, esse aí foi um dos caras também responsáveis pelo sucesso da favela. Olha, ele era tão importante na favela, Zé Soldado, que a gente chamava ele de Baliza Central. Me lembro de Zé Soldado. Zé Soldado, numa frase, era força e continuidade. Vale lembrar que o bairro do Sacavém, onde se localiza a sede da favela do Samba, é uma área residencial de característica popular, oriunda de invasões, na época limitada pela estrada de ferro São Luís-Teresina, localizada a 8 quilômetros do centro de São Luís. Aqui ela era mais estreita, se tornava a rua mais alta do que as casas ficavam baixas, a rua mais alta. E era só aquela tira de trio, o resto tudo era terra batida, mato, essas coisas assim. Era perigoso? Era assim, porque as casas todas, a maioria, não tinha nem telha, era de palha. E geralmente pegava fogo numa casa da faísca das máquinas. Quando a Maria Fumaça apitava, a gente corria para olhar. Aí tinha o horário de 5 horas, que eu não passava, que inclusive ainda fui a Teresina no horário. Muito bonito. E hoje eu acho que esse trem, ele faz falta aqui na nossa
nossa rua. Naquela época era uma região estratégica, coração da cidade e dos grandes bairros residenciais. Essa região era a porta de entrada para a zona rural da capital maranhense. O bairro do Sacavém surgiu literalmente na reserva ambiental do Batatã, que compreendia aproximadamente 3.000 hectares de reserva. Era, pois, uma área de grande dimensão e de difícil fiscalização, estendendo-se até o bairro do Tirirical, onde se localiza o aeroporto de São Luís, e hoje a entrada da zona urbana da cidade com a construção estruturante de avenidas e vias de acessos secundários. Em São Luís houve uma intensa proliferação de bairros originados por invasões e o bairro do Sacavém foi uma das primeiras invasões ocorridas na capital. O povo invadiu parte da reserva e ali construiu casas. Até hoje, os casos de invasão em terrenos particulares ou da União são comuns. Muitos deles até obtendo sucesso e garantindo a posse do terreno invadido aos moradores. Segundo o estudo de Eugênio Araújo, na sua dissertação de mestrado, Não Deixe o Samba Morrer. No caso da invasão do Sacavém, é pouco provável que ela tenha ocorrido sem o conhecimento prévio da administração da CAEMA. Pelo contrário, há vários indícios de que a invasão tenha sido liderada pelos próprios funcionários da companhia, com o apoio e conivência dos mais graduados. É a partir do processo de invasão que obtemos os primeiros relatos sobre a conquista do patrimônio físico da escola. O bairro do Sacavém, na realidade, era mangue, né? Tinha uma grande quantidade de manguezais ali. E o bairro sofreu essa invasão, né? Nos anos anteriores, eu não tinha nascido ainda, quando eu já fui dar por mim. Já estava morando na Travessa Domingos Salles, tá? O bairro já tinha um crescimento muito grande, mas na realidade foi invasão. A favela tinha um grupo de mulheres que era a segunda diretoria assim, da favela, entendeu? Tinha a diretoria todinha, o patrono que era Zé Pequeno, de acordo com a época, e as mulheres eram muito fortes, decidiam se vai, se não vai, se tira. Dona Paquita, Mãe Francelina, mamãe, minha avó Zuca, Dona Lola, várias mulheres, tinha um grupo de mulheres muito forte que dava direcionamento. Afirma o estudo de Eugênio Araújo. Não há, porém, um consenso quanto ao processo de posse do terreno, onde foi construído o primeiro barracão. Para alguns foi uma invasão, para outros, uma negociação. É aqui que aparece a figura de José Rodrigues Alves, o afamado Zé Pequeno, já falecido. Uma lenda no Sacavém. Provavelmente era uma espécie de guarda florestal. Na visão dos moradores, ele era um alto funcionário da companhia. Zé Pequeno era um dos chefes, era o chefe da CAEMA na época, que não era CAEMA na época, era DAS. DAS. Depois de DAS passou a ser Sanel. Depois de Sanel que passou a ser CAEMA. Então, Zé Pequeno veio desde essa época do DAS, e era o homem que mandava por aqui. Olha, ele mandava tanto que a gente, para fazer uma casa, Sacavém era só mato, uma parte. Sacavém só tinha Rua Domingos Salles, Rua da Coragem, Estrada do Sacavém, que hoje eles chamam de Rua São Luís, Rua do Canavial, não tinha Rua Nova, era pouquinhas ruas no Sacavém. Então, para fazer uma casa, era Zé Pequeno quem dava os terrenos aqui para a gente fazer as casas. E que nos apoiava. Esse era um dos apoiadores. Que eu trabalho no DAS, né? Que hoje é CAEMA. Vejamos este depoimento de Zé Pequeno. Foi quando começou a invasão do chamado 7, o quilômetro 7. Quem primeiro chegou ali no terreno foi a favela. O começo da sede era uma mata. Era um mato ali. Se invadiu, se roçou. Depois que a favela fez a casa, é que o pessoal começou a chegar. Inclusive foi ele que deu os dois terrenos, tanto hoje onde é a sede, vamos dizer, a sede esportiva na favela, como a sede social lá em cima, né? Mas só sei que ela tornou-se uma coisa com a outra, emendou-se depois de Edoval. Que até na época de Zé Venâncio, a gente passava para lá, mas era pelo um portãozinho, né? Era o fundo do quintal. E aí eram umas senhoras que eram donas daquele terreno lá onde Tião comprou, né? E aí o projeto era
ou foi feito assim, não sei se chegaram a fechar esse negócio, mas deve ter fechado. Compraram aquele pedaço que separava a favela de cá com a favela de lá, né, com a sede de lá, e para fazer uma coisa só. A denominação quilômetro 7, ela refere-se a uma subdivisão aí da reserva dos mananciais da Caema, que também teve outras áreas, outros quilômetros invadidos. Seu Boca, um dos decanos da favela do Samba, já falecido, também confirmava essa versão de Zé Soldado. Zé Soldado, o fundador, tinha um conhecimento com uma pessoa que mandava aqui nesse setor todo, que era o Zé Pequeno, representante da Caema. Chegou para ele e disse: rapaz, eu estou com essa escola aqui. Minha casa parada com essa escola e não tem onde fazer um barracão. Tem esse terreno bem aí, desocupado. Será que não dava para você arrumar uns 10 metros para a gente fazer uma sede para a escola? Zé Pequeno, também já influenciado, mandou a gente marcar. Nós marcamos e limpamos o lugar. Ali onde passou a avenida era alagado. Aquilo ali, aquela avenida toda era um alagado. Só para você ter uma ideia, a maré quando vinha, ela ficava na porta de Zé Venâncio, quando enchia aquilo ali, essa avenida ali que passa por trás do aquele colégio, aquilo ali era um rio. Tinha mangue ali? Onde fizeram o coroadinho era só mangue. Ali realmente era um igarapé. Passava um córrego ali, entendeu? Onde várias casas foram prejudicadas da passagem da avenida naquele momento, porque quando colocou-se a avenida ali, houve um aterramento e a água que passava ali desse córrego, ela foi se acumulando ao longo dos anos e foi encharcando todas as casas que ali tinham na época, tá? Que na realidade as casas davam um fundo para a Avenida dos Africanos, tá? Diferente do que é hoje, que as casas são todas de frente, tá? E é um grande comércio. Então, na época, as casas eram com fundo para a Avenida dos Africanos, e com a passagem da avenida, inclusive na sede da favela também, houve esse tipo de coisa, teve que ser feito um trabalho de aterramento para que a escola não viesse estar sofrendo inundações. Raimundo Nonato Souza, o Boca, ele era compositor, batuqueiro da favela do Samba. Convivi muito com o seu Boca, é uma pessoa de um grande coração. Então, vamos chamar assim, paizão e flexível, aberto para a conversa. Boca era um dos fundadores porque era casado com a filha de Zé Soldado, fundador da favela. Era meu primo. Seu Boca convivi muito. Seu Boca era meu defensor e um cara que vestia a cara, a camisa, a roupa da escola, porque ele era descendente de criadores da escola. Então, seu Boca é um baluarte. Seu Boca é um cara que eu tenho ainda saudade dele. Foi um cara que sempre me respeitou, sempre valorizou o trabalho da bateria, sempre esteve junto com a gente. Quando eu chegava lá, ele procurava uma cadeira. Aqui, meu mestre, senta aqui. Não, meu mestre, sente aqui. Gente fina demais. Uma pena que Deus o levou. Seu Boca, o representante, ficou, na minha época, o representante maior de todas as famílias que foram fundadoras da escola de samba. Porque tinha ele falava na mãe, na avó, aí já tinha os filhos, já tinha os netos dele, e bisneto e não sei quem mais. Então, o seu Boca, o representante maior. Papai não foi fundador da favela, mas chegou com 6 anos da favela fundada. Que papai é pedreirense, de Pedreiras, era soldado do Exército, veio destacado para trabalhar ali onde é o quartel, o primeiro batalhão hoje, que era uma granja de um oficial do Exército. Papai veio para ser o vigia, um militar para vigiar. E escutava as batucadas e perguntou: onde é essa batucada? Aí ele dizia: era ali. Descia e ele ia e lá conheceu a família Velar, conheceu minha mãe, por lá estamos aqui, né? Chegou com 6 anos da favela fundada, papai. Ainda sobre esse tema, o professor Eugênio Araújo ressalta. O fato é que, entre os invasores, havia funcionários da Caema, com permissão e conhecimento do Zé Pequeno.
O seu relacionamento com a escola é posterior à fundação, mas foi de grande amplitude a sua ação e também a sua influência. Indagados sobre a profissão e o cargo efetivo que ele ocupava na companhia, as informações dos nossos colaboradores são vagas, mas marcantes. Zé Pequeno foi o baluarte da favela. Ele segurava a favela direto. Era ele. Ele era o esteio da favela. Outro lutador, o homem que carregou a favela nas costas nos ombros durante muitos anos. O ex-presidente da favela, José Ribamar Santos, relacionando a importância de Zé Pequeno no bairro do Sacavém, afirmava: Ele era o chefe dos mananciais do Sacavém. Ele botava e tirava empregado. Era administrador. Eu sei que ele era chefe. Ele morava lá dentro mesmo. Tinha casa e morava lá. Ele era, naquela área, quer dizer, o dono do Sacavém. Sobre a relação de Zé Pequeno com a favela do Samba, as opiniões são mais convergentes. Vejamos o que diz Dona Conceição Santos, esposa do ex-presidente da favela do Samba, José Ribamar Santos. Ele ficava só por detrás, tipo chefão, como hoje em dia tem a máfia, ficava só mandando. E quem ele queria para trabalhar lá no favela, ele botava de serviço lá nos mananciais. E as pessoas ficavam mesmo, era no favela. Na presidência só ficava quem ele queria. Ele era totalmente chefe do favela. Ele era o chefe. Zé Pequeno era uma espécie de governador. Era uma espécie de governador e dizia: essa é a norma e nós temos que seguir. Muito bom isso, e a favela cresceu com isso. Zé Pequeno, para mim, foi um cara que também me deu muita força, muito incentivo quando eu estive na favela, né? Me chamou várias vezes: garoto, não te preocupa que ninguém vai te tirar daqui. Continua teu trabalho, né? E foi um cara que foi importantíssimo para a escola, né? Como dirigente, como patrono, foi um cara que sempre ajudou a favela. Respeito demais por ele. Zé Pequeno, fundador da favela do Samba. Lutador e apaixonado pela favela. Repito, eu não tinha uma ideia formada, porque eu era muito menino. Mas ouvi comentários, inclusive da minha própria casa, dos meus pais, sobre esta evasão na área do Batatã, que ficava muito próximo ao Filipinho. Olha a favela aí, gente! Mergulhei no mar de imaginação. Delirei, deitado na areia da ilusão. Aí eu busquei e encantei na poesia. Ao resplendor dos deuses urbanos, a noite se transformou, é dia, mas eu vi tantas belezas no céu aberto, inundado de esplendor. É maravilhosa e reluzente a morada de Xangô, Caô e Inhaçã, cobertas de raios multicores. Ogumegê brota em forma de arco-íris, chuvas prateadas ao Xumaré e Odoiá. Odoiá e Iemanjá é Dona Santa, rainha do Arucá. E Odoiá, Odoiá e Iemanjá é Dona Santa, rainha do Arucá. Oiê, oiê, Ogum, teu cenário de magia contemplei, ornado em artes manuais, causando atrativo de riqueza. E na colina Oxalá evocava seu sagrado ritual, descendo as 7 portas do segredo, lançando sua bênção divinal. Agoie, oiaiá, hoje tem festa e dança, olha a
ai, ai. Hoje tem festa e dança, olha, gira e vem girar. Até hoje, os mais velhos utilizam o termo favela como substantivo masculino, o favela em vez de a favela, como é usualmente utilizado nos dias atuais. O significado, a favela seria um tipo de invasão, um tipo de morro, desses tipos de coisas assim. O favela se torna o clube, o favela. Esse que é o significado que você pode reparar que a maioria não diz a favela, diz o favela. E do favela, algo talvez mais, ao meu ver, algo muito mais conservador, do favela, no sentido agregador, como se fosse ali um santuário de um pai do favela, que a gente percebe que o respeito, como eu via em Seu Fafá, né? Como a gente teve a oportunidade de Boca, né? Então, ali é algo santuário, é a minha maneira de ver. Um santuário onde aquele Deus favela, tá? Ele conseguia agregar, trazer, tirar as pessoas, às vezes, de situações, vamos dizer assim, de não entendimento e agregar essas pessoas em comum união, em comunitário, passar aquele ano todo na sua labuta, no seu trabalho, pessoas simples, né? De trabalhos base da pirâmide social, e que naquele momento, favela, sei lá, não é a planta, mas era algo muito, sei lá, sincrético. Eu vejo assim, sim, porque eles tinham, a gente percebeu o respeito e o legado de deixar nessa geração, essas gerações, a continuidade desse legado. Então, é uma maneira que eu vejo. Às vezes uns que não sabem, não tem o linguajar certo, chama o favela, mas é a favela do samba. E quando eu tinha o clube lá que chamava assim Ipanema Clube, eu vou para o Ipanema Clube que funciona no favela do samba. Talvez eu não sei te responder essa pergunta. Por que é chamado o favela e a favela? Nós vamos associar essa sua pergunta com um grande erro do carnaval atual. Qual é o grande erro do carnaval atual? A Beija-Flor de Nilópolis falou de São Luís nos 400 anos. Você já viu como é o samba, como ele começa? Quando você vai, ó minha cidade, né? Minha ilha querida, minha ilha encantada, São Luís é feminino, não é meu Rio de Janeiro. E o samba lá começa assim, meu São Luís do Maranhão, poema encantado de amor. Ninguém vai dizer, eu moro lá no meu São Luís, é minha São Luís. Então eu acho que é um equívoco de lá, mas que, na minha opinião, é um grande erro. E no favela e na favela. Os antigos, os mais antigos, já falavam no favela. Eles ainda falam assim, os mais velhos. Tipo Mãe Teresa, que ainda está resistente. Todo mundo da velha guarda fala no favela. Mas o pessoal já mais novos, os mais novos, já falam na favela. De acordo com os testemunhos dos mais idosos, durante muito tempo, Zé Pequeno manipulou a administração da favela do samba, indicando, afastando presidentes. Mas um determinado dia, eu tenho um irmão que ele é engenheiro. Ele é engenheiro e dono dessas lojas Bombons e Companhia. Onde tem é dele. Aí ele estava aqui comigo nesse dia.
eles vieram eram uma meia dúzia ou mais de pessoas. Estavam fazendo reunião ali na favela, estavam fazendo uma reunião lá e vieram me buscar para me fazer e assistir a reunião, não sei o quê. Aí esse meu irmão, Januário, ele disse: Venâncio, quando a gente é chamado num bairro, numa sociedade assim, a gente tem que ir, rapaz, vai lá. Então tu vai comigo. Eu fui com ele. Eu digo: eu não vou lá, porque se eu for, eles vão dizer para mim assumir a favela, e eu não vou dizer que não, eu vou assumir. Aí fui, fizemos uma reunião, né? Negócio muito desorganizado, muito estruturado. Aí fizeram, depois disseram: tá aí, tu pode assumir a favela e tal. Eu digo: rapaz, eu vou experimentar. Minha esposa muito contra. Eu vou experimentar. José Venâncio era um advogado, né? Ele estava em processo de formação até então e morador da comunidade do Sacavém, tá? Homem de fibra, tá? Que era determinante para suas ideias, ele não aceitava recusa, mais importante para o título da favela. Foi um grande presidente da favela, foi campeão do Reino dos Orixás na favela. Aí assumi a favela, mas muito desorganizado. Assumi, aí comecei, eu tinha muita, ainda tenho, mas eu tinha muita tendência para carnaval, era carnavalesco mesmo. Aí comecei a organizar, estruturar, instrumento, pessoas, aí nós começamos a fazer os ensaios. Naqueles instrumentos arcaicos ainda, né? Retintazinha, coisa, tudo. Aí começamos a fazer ensaio. E eles todo dia em cima de mim: Venâncio, e aí? A escola sai ou não sai na rua? Agora não, só quando eu achar conveniente. Ela deve sair, senão não vamos passar vergonha. O Riba mandou me chamar, Zé Pequeno, o próprio doutor Zé Venâncio, e me entregou a sede. Eu digo: eu vou numa condição. Eu arrendo a parte de festa para mim e com a favela. E realmente foi o que aconteceu. Eu arrendei. Eu não tinha dinheiro, mas com as festas que eu fazia, eu que pagava luz, eu que pagava água, eu que pagava uma série de coisas, o que precisava eu com dinheiro, eu mantinha aquilo dali, comprei instrumento. Os primeiros instrumentos metálicos foi eu que comprei para a favela. Aí passou, aí marcamos um ensaio bom, e nesse mesma noite, tive encontro favela e Salgueiro, na rua do Milo Sá. Eu digo: é agora, nós vamos nos encontrar. Aí eu contratei um rapaz que ele trabalha na polícia militar, chamado Gordo, né? Ele tocava clarim. O clarim, você sabe? De Gordo, e amanhã, rapaz, eu botei essa escola na rua com 100 e poucas pessoas. Descemos aqui no Sacavém, foi um estrondo, um show. Daí, meu amigo, daí a favela começou. Eu vou me emocionar. Aí, meu amigo, ficou bonito. Aí a escola começou a regimentar, né, componentes, aquela coisa toda. E foi indo. E eu fui até, na época, cheguei até o Fernando Souza, né? O senhor conheceu, né? Ele não é vivo? Ele é vivo, né? Fernando Souza, Francisco Coimbra, Reinaldo Parai, 76. Aí levei a escola para a rua. Levamos essa escola para a rua,
sem muita estrutura, mas eu, na época, eu tive que vender um imóvel meu para me botar na favela, aqui nessa rua aqui. Aí eu disse pra minha esposa, disse, rapaz, aí como é que tá fazendo essa escolha? Não te preocupe. Vendi a escola, vendi a casa, o imóvel, botei o dinheiro todo no cofre. Aí diz, ó, esse dinheiro aqui é para comprar roupa para componente. Tu tem que fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, ó, te dou a calça, tu compra a camisa. Te dou a calça, tu compra a camisa. Aí assim nós fizemos e botamos a escola na rua. Foi com bastante gente já, bastante gente. E na época, Magno Bacelar, era o Afonso Bacelar, um dos dois era um dos diretores da difusora, né? Lá na avenida, me chamaram, muita gente, se eu tinha condições de melhorar essa escola no próximo ano. Melhora. Lógico que eu estou com pouco tempo aqui, eu vou melhorar. Tudo bem. E a difusora, não sei se tu te lembra, tinha uma rural chamada Perua. Tu lembra, já? Aí eu tinha um comércio grande aqui era uma casa de comércio muito grande minha. E eu estava aqui em casa um dia de manhã, quando eu pesquiso uma Perua, chega ali na minha porta. Pá! Nós queremos falar com o Venâncio. Eu estava aqui no meu escritóriozinho, na época. E não tem problema não. Quem era? Zé Leite, J. Alves, eram uns 4. E já com gravador desse tamanho, com a gravação pronta já para o próximo carnaval. Aí botaram para mim ouvir. Tá bom, Venâncio? Tá bom. Chega a gravação já do próximo carnaval. Quer ouvir? Quer ouvir ela? Estou cantando, eu quero. O reino dos orixás, suas mistificações, seus encantos eu vou cantar. Desde tempo primitivo, pelo povo mais antigo, veio a fé e a crença popular. De Opatalá, Otutu, a Orixá, descenderam a Ganju e a deusa Iemanjá. De Opatalá, Otutu, a Orixá, descenderam a Ganju e a deusa Iemanjá. Uma sublime união de irmão com outro irmão, veio ao mundo Orungã, mordido do destino, se apaixonou pela mãe, rainha do mar. Num gesto de fraqueza, feriu a deusa, assim foi e Iemanjá. E brotou dos seios um grande rio, escorreu do ventre, uma linhagem de santos se estendeu. Ogum, Ogum-Lumuia, Oxum, Oxóssi, Oloxá, o Saravá, Maiobá-Atala, o rei de Deus e orixás. Essa foi a gravação que ela foi campeã em 77. E essa situação só começa a ser modificada com a ascensão de Adoval Melo à presidência da escola, na década de 1970. Aí eu fui no Sacavém, através de Nhaguissa, que é o marido de Dona Tereza, o finado Nhaguissa, para mim conversar, que eles tinham... Zé Pequeno queria muito conversar comigo. Aí eu fui lá e ele me apresentou Adoval para mim. O que eu achava de Adoval como presidente da favela? Eu digo, aquele que você indicar que seja bem-vindo. Adoval chegou na favela no ano de 79, já para 80, o Carnaval de 80. O Carnaval de 80 já foi sob a presidência de Adoval, com um tema Laranja Madura, aquele samba gostoso feito pelo nosso amigo Screte e Olegário, dois saudosos. E Adoval contribuiu muito com a favela. Esse terreno da favela, até
os anos 80, ele era cercado de palha, esse terreno aqui de baixo. Quando a Doval assumiu, porque a Doval veio para a favela através de Zé Pequeno. A Doval era o que era engenheiro da CAEMA, trabalhava aqui com Zé Pequeno, e Zé Pequeno botou na cabeça dele que ele devia ser o presidente da favela. A Doval não era de carnaval na época. Então ele chegou e esse patrimônio de murar a favela, fazer barracão, que hoje já foi renovado por nova diretoria hoje, isso aí foi trabalho de Doval. Eu assumi a favela do samba em outubro de 79. Eu fiz o carnaval de 80, primeiro que eu fiz foi 80, que eu fiz um carnaval só para manter posição, porque eu estava investindo na sede. Né? Aí o carnaval de 81 não. Eu fiz a favela do samba toda por igual, de ponta a ponta, só luxo. Nós entramos com toda essa luxo. Aí nós entramos para mostrar que tinha como você fazer carnaval. Com o César, foi o carnaval do César, que foi para lá, um carro, todos os carros alegóricos nossos, todos no acetato, todos cobertos de acetatos, com o carro tudo padronizado, com as meninas bonitas na frente, as meninas bonitas, muito bem arrumadas na frente, você sabe o que eu estou falando, né? Porque eu tenho muita consideração com eles. O Vinho até hoje eu sempre conto com o Tony, que mora aqui no Caserma. Tem um pessoal do grupo dele lá, bem na frente da favela dessa bateria. E nós fizemos uma inovação, que todo ano no carnaval aqui do Maranhão, era aquela escola de bateria lá no meio, no final, e aquela escola de samba na frente. Não, aí o mestre Paulo disse, não, nós vamos mudar esse ano aqui. Nós vamos colocar a bateria na frente. Aí nós colocamos, o mestre Paulo mandou, a gente colocou com o mestre Paulo, a orientação dele, inclusive, não pode dizer que foi só minha, foi o mestre Paulo que me falou isso aqui, vamos mudar, mudamos, então eu concordei com ele. A gente botamos a comissão de frente, o carro dela entrou logo, a bateria entrou logo colada na frente, chamou logo a atenção do público, dando logo um show de bateria, de modernização, de toque, de coisa, e pegou logo posição. Aí com isso aqui começou a fazer o nome da favela do samba. Um carnaval diferente, um carnaval bonito, uma escola de samba com uma bateria moderna, uma bateria estilo Rio de Janeiro, né? E que chamou a atenção daí, começou a todo mundo a olhar para a favela do samba. Em cima disso eu procurei fazer a quadra da favela do samba, a sede, que deixei a sede quase toda pronta, a maior parte pronta. Faltaram alguma coisa para fazer, alguma coisa que depois continuar depois de mim, mas deixei uma sede com condições de fazer qualquer festa. A Doval, como eu já disse agora, ele foi importante na escola, em termos de crescer a escola, de botar a escola para ser forte, levantar as paredes daquela escola para ser uma escola, um barracão grande. Foi importante, foi. Trouxe beija-flor, fez um trabalho forte, uma diretoria forte. A Doval, um guerreiro de mudanças. A favela começou a mudar depois que a Doval começou a brigar lá. Então, foi, para mim, a Doval, eu tenho assim, como o guerreiro do início da mudança da favela para ela chegar onde ela chegou. A Doval teve aquele momento revolucionário político, né, que também acho que conseguiu, fez a favela ser conhecida também na cidade. Olha, veja, em 85, 86, há uma ruptura da escola com a direção de então. O presidente da escola era o Adoval, um engenheiro civil que era funcionário da CAEMA, mas a gente considerou que ele não teve vontade, força para colocar a escola, e ele começou a ser questionado intimamente na escola. Rapaz, a Doval saiu da favela porque houve um desentendimento entre ele, entre Riba, entre Screte, entre Renato, que já estava na favela, né? E também por causa dessa história que a Doval tirou a favela do desfile quando a favela tinha que desfilar. Porque eu esperava que ele fizesse mais a aproximação, relacionamento comigo, mas o Doval orgulhoso. O Doval não gostava da cor negra, viu? Ele é soberbo, como até hoje ele tem aquela soberbia. Na realidade, eu peguei a favela do samba em 79 para 80, né? Na minha época, existia menos mercantilismo. Por exemplo, a nossa diretoria, muitas pessoas trabalhavam por amor à favela do samba. O mestre Paulo foi um. Entendeu? Muitas pessoas iam lá ajudar porque eu gostava da favela do samba. Né? O batuqueiro, o carnavalesco ajudava muito a favela dessas coisas. Alguns carnavalescos que trabalhavam por um valor barato para poder ajudar, porque gostavam do carnaval.
E depois a coisa foi virando ruim, porque começaram a se meter política no meio da escola de samba, tá? Isso que acaba muito, alguns políticos que não sabem trabalhar com seriedade, e começou a querer financiar a gente, e nas escolas de samba oferecendo dinheiro para a pessoa brincar na outra. Se você lembra disso, você lembra disso. Oferecendo, eu te dou tua roupa, eu te dou não sei como, para você brincar na outra escola de samba, com jogadas políticas. Isso foi um dos motivos que bagunçou o Carnaval do Maranhão. Esse foi o principal motivo que prejudicou o Carnaval do Maranhão. Eu estava na favela do samba, com o carnaval, todo mundo lá, todo mundo ajudando, comprando roupa, dando roupa, e chegava um cidadão lá oferecendo roupa para todo mundo, para brincar na outra escola de samba. Dentro da favela de samba, oferecendo roupa, até eu conhecia ele, era uma gente boa comigo, conversava muito comigo, mas ele ia lá para oferecer roupa para todo mundo e brincar na outra escola de samba. Quer dizer, jogada política com interesses políticos. Isso prejudicou muito, não sei se vocês lembram disso, prejudicou muito. Nós temos que separar a política das coisas sérias. Política é política, carnaval é carnaval. Não, a política tem que ser para ajudar e não para atrapalhar. A década de 1970 é marcante no Carnaval de São Luís e da favela do samba, pois é nesse período que as escolas de samba, até então conhecidas por turmas de samba, sofrem uma significativa transformação na sua batucada e no modus operandi de gestão dos diversos grupos existentes na capital maranhense, como relatam vários praticantes do campo sambista local. Eu tenho uma segurança em falar nisso, que as escolas começaram a falar sobre enredos a partir de 1974, né? Que Dona Zelinda Lima, que era uma vice-presidente da Maratu, ela trouxe esse conjunto de ideias do Rio de Janeiro, porque naquele mesmo ano de 74, a televisão do Maranhão começou a transmitir o desfile do Carnaval do Rio, e isso fez uma mudança brusca na estrutura das escolas de samba de São Luís do Maranhão, que elas deixaram de ser turma para passar a ser escola de samba, para passar a ser entidades institucionalizadas com CNPJ, organizada através de estatuto. Elas deixaram de ter donos e passaram a ser entidades sociais, porque tinham que receber os subsídios públicos, e para isso elas tinham que estar organizadas com o CNPJ, tinham que estar organizadas com a diretoria, inserida no contexto do Carnaval de São Luís, na condução cultural que Dona Zelinda e o Figueiredo, na época que era o presidente, fizeram uma assembleia grandiosa com todas as turmas, e elas passaram a ser escolas de samba a partir daquele ano. Isso foi em 73, mas em 74 as escolas já desfilaram como escolas de samba querendo se aproximar do Carnaval do Rio de Janeiro, que já tinha um regulamento de carnaval, que já conduzia que as escolas tinham que se apresentar com 8 alas, cada ala com 35 a 40 pessoas, uma bateria com 50 componentes, uma ala de baiana com 25 pessoas, passistas, a porta-bandeira e o mestre-sala, um samba enredo. Naquela época o regulamento era bem, definia bem que os temas, os enredos da escola de samba tinham que estar dentro do contexto cultural da literatura brasileira, falando sobre alguma coisa, ou da política, ou da literatura, ou das lendas da cidade. Olha, eu cheguei na favela do samba em 64. Foi a época que me mudei para cá, para Sacavém. E me simpatizei logo de chegada, porque para mim era o mesmo ritmo da minha escola de samba do interior. Então eu me identifiquei muito nela, por causa da outra que eu participava no interior. Então foi em 1964 que eu comecei a participar, não diretamente, só assim, porque eu simpatizava, né? Todo ano tinha um filho e não tinha condição de acompanhar. E a partir de 76, 70, que foi no ano do Rei dos Orixás, aí eu passei a participar diretamente, que foi o meu primeiro ano que brinquei na favela do samba, mas acompanhava. Acompanhava porque Gilberto começou a brincar com 11 anos e eu sempre acompanhava meu filho. A raiz faz falta porque, entendeu? Quando a gente se lembra das turmas, o carnaval era mais festivo, a gente se divertia mais, entendeu?
Então, hoje a gente faz falta esse carnaval, entendeu? A maior parte dos instrumentos era tocado à mão, não tinha baqueta. Eu acho que o único instrumento que era tocado com baqueta, eu acho que era a marcação e a retinta, mas o tarol, o 2x1, o 3x4, os outros instrumentos, pandeiro, era tudo tocado à mão e a pegada, ela era quase uma pegada binária, sabe? Não tinha muita variação, né? E nessa época não tinha microfone, não tinha carro de som, era no gogó. Então os instrumentos todos eram de couros, né? Na época, peles animais, de gato, de carneiro, de bode. E o som era mais compacto, era mais encorpado, entendeu? Em virtude dos instrumentos serem de couro e a batucada, ela não passava de 90 BPMs de andamento, certo? Ela ficava numa... E aí o nego brincava o dia todo porque não cansava, tá? Não tinha aquele compromisso de concurso. É interessante observar que as escolas de samba do Maranhão tiveram uma evolução muito gradativa, não foram tão rápidas. Elas passaram do estágio de blocos carnavalescos, né, de turmas de samba para a escola de samba. E se a gente for observar, o carnaval feito no passado por essas escolas, que hoje são chamadas de escolas, que eram as turmas, era um carnaval muito mais despretensioso, onde todos os foliões brincavam muito mais do que procuravam títulos. Apesar de que algumas emissoras, tipo a Timbira, a Difusora, sempre fazerem concursos rápidos com alguns locutores desses blocos e dessas escolas. A mudança do ritmo, do andamento da bateria, ela foi adequada ao momento da escola. Ela foi se proporcionando ao longo dos anos. Ela não foi uma coisa de imediato. O que aconteceu? Aconteceu que a favela teve, tá, a grande ideia, a revolucionária ideia, de fazer uma bateria mirim, tá, onde tivemos que recrutar 100 garotos na época, tá, meninos e meninas da comunidade do Sacavém, para fazer então uma bateria mirim, tá? E essa bateria ficou sobre a minha responsabilidade, sobre a minha regência. A gente então pegou todas essas pessoas, todos esses meninos, tá? E adequando esses meninos ao novo ritmo, ao novo andamento, tá, dos instrumentos que tinha chegado há pouco tempo, instrumentos metálicos, tá? Fomos adequando um ao outro, quer dizer, com um determinado passado tempo, a gente tirava um determinado garoto que estava se sobressaindo na bateria mirim e introduzia esse garoto na bateria adulto, fazendo com que o ritmo e o andamento fossem se adequando de uma bateria a outra. Com a regulação dos concursos oficiais do Carnaval Ludovicense, as turmas de samba e as escolas de samba progressivamente começam a adequar-se aos modelos sugeridos ou inspirados pelos grandes desfiles oriundos do Rio de Janeiro e dos centros hegemônicos no país. A favela do samba teve dificuldade em absorver os grandes desfiles luxuosos dos centros hegemônicos, pois a falta de recursos financeiros sempre dificultou a produção artística da escola. Olha, essa grande perda das agremiações das nossas escolas de samba se deu por conta, primeiro, por falta de apoio do poder público e da iniciativa privada. Segundo, porque muitas não conseguiram acompanhar a evolução e a transformação do carnaval em toda a sua essência e toda a sua estruturação. E uma outra opinião que eu tenho é falta de estrutura, tanto financeira como questão de logística, de todo o universo, para que se coloque uma escola, tá, com dignidade e com respeito para um desfile, para apresentação a um público, porque é um show, você está vendendo uma cena musical, você está vendendo um cenário artístico para um público que vai estar ali assistindo. Então, por conta de alguns problemas desse segmento, desse tipo de estruturação, de gestão pública, tanto interna das agremiações como externa do poder público ou então iniciativa privada, a gente perdeu muita coisa boa, perdeu muitas agremiações maravilhosas, perdeu grandes sambas antológicos, grandes escolas que deixaram um legado, deixaram mensagens positivas, deixaram lembranças maravilhosas, deixaram coisas do saudosismo do nosso carnaval que se perdeu em outrora. No reino dos orixás
sua mistificação. Seus encantos vou cantar, eu vou cantar. Desde tempo primitivo, pelo povo mais antigo, veio a fé e a crença popular. De Opatalá, Otutu, a Orixá, descenderam a Ganju e a deusa Iemanjá. De Opatalá, Otutu, a Orixá, descenderam a Ganju e a deusa Iemanjá. Uma sublime união de irmão com outro irmão, veio ao mundo Orungã, mordido do destino, se apaixonou pela mãe, rainha do mar. Num gesto de fraqueza, feriu a deusa, se foi e Iemanjá, e brotou dos seios um grande rio, escorreu do ventre, uma linhagem de santos se estendeu. Ogum, Ogum, Luia, Oxum, Oxóssi, Oluxá, o Saravá, Maiobá, Atalá.